Boa noite, meu nome é Marcelo. Eu estava em uma pesquisa, né, devido ao que o Brasil está passando essas últimas semanas e essa polarização que a gente está entre direita e esquerda, PT, Bolsonaro. Eu teria algumas observações a fazer. Eu ainda não tinha visto o plano de governo do PT, mas por uma curiosidade de um amigo de Facebook, né, devido às discussões que de vez em quando a gente tem, eu fui lá pesquisar e me surpreendi muito, porque assim, são 60 e poucas páginas e quando eu fui ver, assim, eu pensei que eu achar, poderia ser muito chato ler aquele tanto de coisa. Mas quando eu vi um projeto, como é que eu posso falar? Um projeto muito radical de um lado para o outro, você fica curioso para ver. Porque parece ali que ali não parece ser um plano de governo, você vê uma cartilha ali nos moldes comunistas assim, que você pegar a linha dos pensadores comunistas lá daquele século XIX e pegar o plano de governo do PT é Ctrl+C, Ctrl+V, muito parecido. Então eu tenho algumas observações aqui a fazer. Primeiro de tudo, e a mais aterrorizante de todas, qualquer coisa eu estou olhando aqui para o computador, um novo processo constituinte. Né? Então eles vão querer fazer um novo processo constituinte, lembrando que a Constituição é a lei do seu país. Então, se essa lei vai ser reformulada, em que parâmetros? Em que critérios? Quem vai fazer isso? Como? Qual o propósito? Qual a finalidade? Por quê? Isso eles não deixam muito claro. Né? Então, assim como alguns ditadores também pegavam um pouco mais de poder para si, através até mesmo de decreto e de leis, a estratégia do PT aqui está bem interessante para que eles venham colocar uma ditadura. Eu estou sendo bem claro, não estou fazendo rodeios, estou falando a minha dedução, a minha opinião nesse sentido. Né? Então, eu observando aqui, realmente é algo aterrorizante, porque você vê que para querer moldar a Constituição, pode fazer uma emenda constitucional, alguma coisa do tipo, mas um novo processo constituinte eu achei um pouco exagerado. Né? Então, será que boas intenções tem? Segundo, regulação da mídia, das mídias sociais. Né? Então, eles procuram uma forma de controlar as mídias sociais, né, de fazer uma regulação da mídia, e isso também é muito preocupante, porque eles sabem que o brasileiro não está dependendo mais só da Rede Globo, ou só da televisão, ou só do rádio como era antigamente. Hoje tem mídias alternativas, tem muitas outras coisas. Então, eles estão querendo regular a mídia para ficar mais difícil, né, de ter oposição, de ter ideias contrárias. Eu me recordo que até um canal bem conhecido do Diego Rox chegou a ser caçado porque ele criticou o presidencial Guilherme Boulos. Então eu imagino, se em tempo de campanha uma coisa acontece como essa, imagina se entra um partido de esquerda no país e com esse propósito que eles têm bem claro no seu plano de governo. Né? Então, a maioria das ditaduras comunistas a gente já sabe como funciona. A mídia, a internet, muitas nem existe, e quando tem é muito controlada. Assim também, abrindo parênteses aqui, assim como a Dilma também queria fazer o marco civil da internet. Não sei se muitos se recordam, mas ela tentou implantar, mas devido a tantos protestos, as pessoas não deixaram e o Congresso acabou barrando. Então você vê que a pluralidade de ideias que eles tanto falam, eles não são tão democráticos assim.
Também eu li uma coisa no plano de governo ali que me assustou muito. Tirar a autonomia do Poder Judiciário da Polícia Federal. Eu me lembro até a expressão que fala de redefinir. Aí eu parei para raciocinar comigo aqui e imaginei assim: como que eles vão querer redefinir as metas da Polícia Federal e do Poder Judiciário, sendo que a própria Polícia Federal é um órgão estruturado em carreira, com propósito, com legislação, com tudo bem estruturado, e por que eles querem redefinir? Uma forma de neutralizar a Polícia Federal e não investigar muitos casos de corrupção. Então, assim, eles estão deixando bem claro no plano de governo deles o que eles de fato querem para o Brasil. Se tem uma coisa que o PT de antigamente e o PT de hoje eles estão fazendo que é porque aquele PT de antigamente era mentiroso. Esse está vindo mostrando o que é e como é e por que é. Então, quem realmente está votando num partido desse está tendo a clara consciência do propósito deles, que inclusive muito semelhante à cartilha dos comunistas. Regulação da economia. Regulação da economia foi outra coisa que eu vi muito falando sobre taxar empresas, aumentar impostos. A gente já sabe que o país não vive um bom período, né, financeiramente falando. A gente já sabe que o país não vive bem nesse sentido. E eu acredito que mais impostos, mais controle na economia tende a tirar os investimentos. E as poucas empresas que ainda tem no país, a tendência é dos produtos e serviços ficarem mais caros se o governo tentar intervir em muitas coisas. Então, se o país está pobre, pode ter certeza, tem como ficar pior ainda. Outra questão também, né, que eles colocaram lá para alguns incentivos para LGBT nas escolas, universidades, no mercado de trabalho. Eu imagino, era só para eles, não é para todo mundo? É privilegiar simplesmente um grupo em prol de uma característica específica, digamos assim? Então você vê que a divisão que eles criam de sociedade são eles mesmos que criam, né? Então, deixa claro que eles colocam para dividir. Eu lendo o plano de governo, várias vezes você vai falar da família, vai falar da elite, vai falar de tudo. Então, eles já têm uma estrutura já de criar ódio na sociedade. A política de drogas, eles falaram que não querem reprimir nem combater, né? Então, eles já dão um sinal bem claro de que querem a descriminalização das drogas, né? Para eles é a solução, assim também como o Fernando Henrique por algum tempo propôs isso. Teve uma parte aqui também que eu li falando da segurança pública. Falando da segurança pública, eles falaram dos altos índices de homicídio. Até aí eles estavam falando certo. Afinal, também passar 16 anos no poder e também os índices de homicídio não baixaram, pelo contrário, não baixaram, pelo contrário, aumentaram bastante. E uma das coisas que eles falaram era controlar o comércio de armas, né, a liberdade, e intensificar o Estatuto do Desarmamento. Então eles já deixam claro que eles não querem um povo que tenha liberdade ou acesso à arma de fogo, que inclusive ditadores como Stalin, Hitler, Mussolini e tantos outros, antes de colocarem as ditaduras em seus respectivos países, eles primeiro fizeram propaganda de paz, de desarmar o povo, de criminalizar as armas, para depois colocar. É tanto que o povo da Venezuela desarmado está sofrendo muito com repressões do governo. Então que isso deixa bem claro, quando o governo está promovendo, você pode ter certeza, ele não está querendo pombinha, paz e amor e lenço branco, não. Você pode ter certeza que o propósito é um pouco mais tirânico. E também fala também da questão dos
fundiária, né, das do campo, onde o MST invade propriedade privada das pessoas, dos fazendeiros, das pessoas que procuram plantar, colher, criar seus animais. Você observa no plano de governo deles que eles também querem facilitar a vida dessas pessoas que querem invadir a propriedade dos outros para promover um comunismo, que na verdade o tanto de tempo que o PT passou nesse governo e esse pessoal ainda nunca conseguiu. Cadê o Minha Casa Minha Vida, o tanto de programa que eles enchem a boca para dizer. Então por que esses MST ainda não conseguiram nada, já que o governo do PT foi tão bom para todo mundo ter moradia popular? Então chega a ser um pouco contraditório. Então você observa que, dando uma pincelada por alto no plano de governo deles, o comunismo está perto. Eu confesso para vocês que eu nunca fiz vídeo para divulgar, mas depois que eu li isso aqui, eu falei, eu tenho que fazer, nem que seja para estimularem as pessoas a verem que o projeto que eles querem não é brincadeira. Dessa vez, se vir, não vai ser Lulinha, Haddad, Paz e Amor. Dessa vez vai sim com chumbo grosso. Não vai ser mais no estilo do comunismo popular de Gramsci, né, de Gramsci. Vai ser mais no perfil mesmo, mais sanguinário. Então a gente já vê que eles não estão para brincadeira. Então a gente parar para refletir um pouquinho que o plano de governo do PT está semelhante à cartilha das ditaduras comunistas. E é lógico, eu lendo o plano de governo também, ele é bem populista, fala de revogar a reforma trabalhista, fala de promover escolas, questões de saúde. E o PT ele é muito experiente em ser populista, de agradar as massas. Ele tem um discurso muito bom, para quem não conhece é muito atrativo. Mas no próprio governo também, no próprio plano de governo, nas entrelinhas, você parando só um pouquinho para raciocinar e questionar, você percebe também que o que ele pode fazer de bom em alguma melhoria, ele está com um propósito tirânico em outro. Então é essa mensagem que eu deixo para vocês. Pensem bem em quem vão votar. Eu tenho a minha recomendação, meu candidato. E se você votar errado, pode ter certeza, esse país pode se aproximar de uma ditadura. Então não brinquem, isso é uma democracia, mas pode vir a ter outros rumos. Obrigado, boa noite.